Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 3, O Sábio Rei da Floresta. De todo modo, vamos ver como as coisas progredirão. Isso era tudo que Ainz poderia pensar no momento. Havia uma grande clareira na densa floresta a cerca de 100 metros do vilarejo. Embora a limpeza tenha sido feita pelos aldeões derrubando árvores sob a proteção dos goblins para fazer toras, ainda assim, parecia a boca aberta de algum animal gigantesco. Ainz e os outros fizeram suas verificações finais, e então o jovem que os contratou falou: "A seguir entraremos na floresta, então contarei com vocês para me proteger." Dito isso, a área dentro da floresta é parte da esfera de controle do sábio rei da floresta, portanto, em circunstâncias normais, as chances de encontrar outros monstros são muito baixas. O problema é que os ogros que encontramos ontem vieram de algum lugar perto daqui, então algo deve ter acontecido na floresta. Embora dificilmente seja algo que eu precise avisar aos senhores, espero que todos permaneçam em guarda. O olhar de Envireia repousou brevemente em Ainz. Os espadas das trevas olharam para Ainz também. Bem, com você por perto, nós deveremos ficar bem, Momon-san. Se esse monstro chamado, Sábio Rei da Floresta, aparecer, lidaremos com a situação. Com isso vocês poderão escapar primeiro. Eles não puderam deixar de ofegar quando ouviram o pronunciamento confiante de Ainz. Todos pareciam o ver de modo muito mais heróico depois da batalha com os ogros. Ainz sentia algo de errado toda vez que as pessoas ao redor faziam isso. Em sua vida passada, elogios eram extremamente raros. Ele invejou o modo como Narberal podia aceitar essa admiração tão naturalmente com um olhar presunçoso em seu rosto. Se houver necessidade de fugir, farão imediatamente? Se o sábio rei da floresta for forte, vou precisar enfrentá-lo com todas as minhas forças. A última coisa que quero é que sejam encurralados por ele. Entendido? Se isso acontecer, protegeremos o Fireya-san e fugiremos da floresta. Mas não se esforce tanto, Momon-san. Desde já agradeço. Eu escaparei se ficar perigoso. Então, Momon-san. Fireya parecia estar oscilando entre a fala e o silêncio. No final, ele se decidiu e disse: "Você poderia não matar o sábio rei da floresta, mas, em vez disso, só afugentá-lo. Qual o motivo?" O vilarejo Carne não foi atacado por monstros porque é perto do território do sábio rei da floresta. Mas se derrotar o sábio rei da floresta. Entendo. Talvez você esteja pedindo demais. O Momon-san é forte, mas seu oponente é um monstro lendário. Ele pode ficar na pior se não for capaz de se defender com tudo que tem, não? Uma coisa assim seria impossível até parar sem problemas. Que? Lucruz exclamou em choque. Os outros membros do Espadas das Trevas permaneceram em silêncio, mas a surpresa deles foi escrita em todos os rostos. Pode ser difícil, mas vou tentar ir com calma e simplesmente afastá-lo. A resposta de Ainz, cheia de confiança, levantou arrepios na pele de seus companheiros aventureiros, mesmo que seu oponente seja um monstro lendário que viveu por séculos. Esse é o tipo de atitude que só os fortes têm. A julgar pela personalidade do Momon-san, duvido muito que ele esteja exagerando ou blefando. Em contraste com os Espadas das Trevas, Fireya tinha uma ideia do poder de Ainz, ele tinha uma expressão aliviada no rosto. Quando Ainz olhou para o jovem, sorriu em seu coração. Fireya queria que os monstros não atacassem o vilarejo Carne. Sendo esse o caso, tudo que Ainz precisava fazer era que outros monstros substituíssem o sábio rei da floresta, e assim, impor sua influência sobre essa área. Deste modo, ele ainda poderia cumprir o desejo de Fireya. Mesmo que acabasse matando o sábio rei da floresta, tudo o que ele tinha que fazer era despachar os vassalos de Nazarick para substituí-lo. Tudo bem, então vamos em frente. As ervas que estou procurando neste momento são estas aqui. Se alguém as encontrar, me avise. Fireya produziu uma amostra de uma planta murcha de uma bolsa de coleta de ervas em sua barriga. Oh, é grama nguna. Para Ainz, parecia as ervas daninhas próximas. No entanto, Dini, o druida, era diferente e imediatamente nomeou a planta. Lucruz e Nini assentiram em resposta ao ouvir o nome. Eles provavelmente tinham algum conhecimento de ervas, e o nome vagava em suas memórias. Ainz estava hesitando em fingir conhecimento, então todos olharam para ele. Momon-san, você está bem. A Angoná, eu já ouvi falar disso. Ainz acenou com a cabeça calmamente em concordância. Se ele não fosse um Jade, sua voz poderia ter se tornado aguda devido ao pânico, mas seu elmo impediu que outros vissem sua expressão, que também ocultava seus sentimentos. Ainz, que era coberto por uma armadura pesada, e passava a impressão de uma figura imponente, estava com seu coração inexistente tão acelerado como o de um coelho. Sim, nguna é comumente utilizada no preparo de poções. Todo aventureiro conhece a grama nguna. Claro. Agora entendo por que viemos aqui ouvir dizer que ervas selvagens são mais potentes do que as cultivadas, correto? Isso mesmo. Aliás, o fato de usarmos ingredientes naturais em nossas poções é motivo de orgulho para nós. Bem, elas são apenas 10% mais eficazes que as da concorrência. Mas esses 10% que podem fazer a diferença entre viver ou morrer. E pensar que sua família vende poções melhores pelo mesmo preço, como esperado do apotecário Bariari, que construiu sua reputação vendendo poções de alta qualidade. Enquanto ouvia Fireya e os Espadas das Trevas discutindo sobre poções, Ainz mergulhou-se em pensamentos profundos.
Em Yggdrasil, as poções de cura geralmente eram feitas por meio de habilidades que estavam disponíveis apenas através de certas profissões, ou pelo lançamento das magias desejadas nos ingredientes apropriados. Embora Ain soubesse um pouco sobre esse campo, tudo o que ele sabia era que os ingredientes eram feitos pela mistura de substâncias específicas com um solvente alquímico, mas nunca pelo uso de ervas. Em outras palavras, as poções neste mundo eram feitas de uma maneira diferente das poções de Yggdrasil. Isso deve ter sido o que Fireia quis dizer com não pode ser feita por métodos convencionais. Ainz estava convencido de que dominar as técnicas de fazer poções deste mundo fortaleceria Nazarick. A questão agora era como dominá-las. Enquanto pensava, a conversa parecia ter voltado ao assunto referente à missão que viria a seguir, e Ainz se virou para ouvir. Há uma clareira na floresta que eu marquei como nosso destino. Eu já te falei sobre o lugar, Lukrut-san, então, nos guie até lá até por favor. Depois de ouvir o casual de Lukrut, deixa comigo, Fireia se virou para os outros. Então vamos começar a coleta de ervas. Eu tenho uma sugestão, se não for incomodar. Por favor diga, Momon-san. Como a Nabe pode lançar uma magia similar ao alarme que usaram no acampamento, poderíamos nos separar temporariamente quando chegarmos ao destino. Todos, incluindo Fireia, franziram as sobrancelhas. Isso porque eles estavam desconfortáveis com sua força de combate mais forte, deixando-os em uma área tão perigosa. No entanto, Fireia respondeu rapidamente: tudo bem. Só não demore muito, é tudo que te peço. Claro. Por via das dúvidas, amarrarei uma corda a mim mesmo. Se algo acontecer, é só puxar. Será que eu posso ir junto? Só quero ter certeza que não farão nada de estranho nos arbustos. Morra, forma de vida inferior, barata. Só a luxúria em sua cabeça? Se eu lhe castrasse, você ainda seria capaz de se mover. Chega disso, Nabe. Lukrut-san, não há necessidade de se preocupar. Então, eu gostaria de perguntar ao Ninha-san se há uma magia que pode dizer onde os membros do seu grupo estão enquanto estamos espalhados pela floresta. Seria conveniente que tal magia existisse. Eu nunca ouvi falar de tal magia. Seria muito útil se existisse. Ainz assentiu enquanto ouvia a negação de Ninha. Há uma magia de 6º nível que pode detectar a localização de objetos específicos. Eles não têm conhecimento nesse campo. Ou será que existem magias que são exclusivas de Yggdrasil da mesma forma que existem magias que são exclusivas deste mundo? Ainz colocou esses pensamentos de lado por um momento, e levantou o queixo para sinalizar Narberal, indicando que ela deveria se preparar. Tendo recebido suas ordens, Narberal imediatamente começou a avaliar os espadas das trevas. Então Momon-san e Nabe-san vão nos deixar por um tempo. Vamos iniciar a coleta de ervas depois que eles voltarem. Como era a decisão do empregador, ninguém mais poderia objetar. Os espadas das trevas assentiram um por um. Depois que a discussão e outros assuntos foram concluídos, Fireia pediu que eles partissem. O grupo carregou suas bagagens e entrou na floresta. Na área onde aldeões derrubaram árvores, a terra já estava seca. Parecia um trecho de floresta facilmente passável, mas o cenário diante de seus olhos transformou-se lentamente em algo como um labirinto verde. Não havia marcações na floresta, e era impossível dizer em que direção estavam se movendo. Uma sensação de mal-estar tomou conta, como se tivessem sido engolidos. As copas das árvores cobrindo o céu intensificaram ainda mais essa inquietação, uma sensação absolutamente normal. Mas é claro que Ainz, dado aos seus traços raciais, não sentia medo, pois agora havia apenas vestígios de sua mente humana. Ele silenciosamente elogiou a magnífica paisagem natural diante de seus olhos. Ele via as florestas de Yggdrasil e outras zonas naturais como um simples cenário de jogo. E mesmo agora esse modo de pensar em relação ao jogo não mudará. Mas Ainz, que se orgulhava do design da grande tumba de Nazarick, estava tomado por emoções complexas. Ele não esperava que uma floresta natural pudesse ser tão inspiradora. Blue Planet-san, agora eu entendo por que gosta tanto da natureza. Ele olhou em volta enquanto examinava a floresta, era pacífico e não havia vestígios de nenhum animal. Além do som distante do canto dos pássaros, não havia nenhum sinal de vida aqui. Ao mesmo tempo, observou Lukrut, o Ranger, avançando cuidadosamente, vigiando com todos os seus 5 sentidos. Ele parecia ter concluído que não havia criatura viva se escondendo por perto. Na verdade, tem alguém se escondendo atrás de nós. Ainz estava orgulhoso disso, pois ninguém tinha notado. O grupo, salvo 2 pessoas, estava cheio de tensão enquanto avançava silenciosamente pela floresta. A luz do sol não podia penetrar, e assim a temperatura ambiente estava surpreendentemente amena. Ainda assim, estavam transpirando bastante, mas foi porque o terreno era difícil e não por algum estresse mental. Finalmente chegaram a uma clareira com cerca de 50 metros de diâmetro. Chegamos ao nosso destino. Vamos nos espalhar a partir daqui e pegar as ervas. Todos começaram a descarregar as ferramentas de trabalho depois que perceberam Fireia fazendo. Mesmo assim, eles não relaxaram. Em vez disso, observaram cuidadosamente o ambiente, prontos para lidar com quaisquer acontecimentos repentinos. Isso porque eles não estavam mais no mundo dos homens. Então vamos nos mover como planejamos anteriormente. Depois que Fireia respondeu a essa afirmação afirmativamente, Ainz amarrou uma corda a uma árvore próxima, depois pegou a outra ponta e se dirigiu para mais a fundo na floresta. A corda que ele segurava não era grossa, mas era muito forte. Não se romperia apenas sendo arrastada pelo chão. Enquanto segurava a corda, Ainz e Narberal podiam se mover em linha reta para a floresta. De modo geral, era quase impossível se mover em linha reta, já que as árvores estavam bem próximas.
No entanto, a corda que seguravam mostrava o caminho, e assim os dois puderam prosseguir apesar de sua inexperiência com a floresta. Eles se moveram mais 50 metros adentro, parando antes da corda terminar. Árvores e vegetação bloqueavam o caminho por trás deles, então não se preocupavam em serem vistos. Havia alguém por perto que podia lidar imediatamente com qualquer um que o seguisse, então não havia necessidade de se preocupar com isso também. Aqui deve estar bom. Sim. Então vamos discutir como melhorar minha reputação aqui. Posso perguntar como planeja fazer isso? Envolve coletar mais ervas que eles querem. Ainz olhou em silêncio para Narberal e depois balançou a cabeça. Eu pretendo lutar contra o sábio rei da floresta. Narberal parecia ter um ponto de interrogação sobre sua cabeça, então Ainz explicou mais. Meu objetivo é impressionar eles com o meu poder de uma maneira facilmente compreensível. A batalha com os ogros não foi suficiente para convencê-los de seu poder. Você não está errada em dizer isso, mas goblins e ogros não são suficientes. Quando eles discutirem minhas realizações na cidade, há uma grande diferença entre dizer que Momo abateu um ogro com um golpe se comparado com derrotou o sábio rei da floresta. Um deles se espalhará muito mais rápido e mais longe que o outro. É por isso que preciso fazer um bom espetáculo. Faz todo sentido. Como eu pensei, seus planos levam tudo em consideração, Ainsama. Mas como vamos encontrar esse sábio rei da floresta? Eu já planejei isso. Quando Narberal estava prestes a perguntar, um terceiro orador interveio. É por isso que eu tô aqui. Narberal virou a cabeça procurando a fonte da voz. Ela até retirou a mão direita para fora de seu manto, preparando-se para mirar e lançar uma magia. No entanto, seu rosto mudou imediatamente ao ver quem era o orador. Aura-sama, não me assuste assim, por favor. Desculpa aí. Uma elfa negra saiu de trás de uma árvore próxima, com um sorriso radiante que parecia dizer ER em seu rosto. Ela era um dos gêmeos, guardiã do sexto andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Posso perguntar quando chegou? Tô atrás de você e do Ainsama desde que entraram na floresta. Aura era uma domadora ranger, então rastrear as pessoas na floresta era brincadeira de criança para ela. Embora fosse verdade que Lucrut também era um ranger, a diferença em suas habilidades era tão grande que não havia como ele tê-la visto. Aí eu vim aqui para encontrar um monstro chamado Sábio Rei da Floresta, e então fazer ele atacar o Ainsama. Correto. De acordo com os dados da inteligência, o Sábio Rei da Floresta é uma fera de 4 patas com pelo prateado e cauda semelhante a uma cobra. Lembra alguma coisa assim? Beleza. Sei mais ou menos onde deve estar. Respondeu Aura enquanto olhava para cima. Mas por falar nisso, você quer que eu dome ele pessoalmente? Isso também é uma alternativa, mas dependerá da situação. Aura, a domadora de feras, deve ser capaz de subjugar facilmente o sábio rei da floresta. Contudo, seria problemático se alguém descobrisse que Ainz estava sendo um titereiro. Assim sendo, seria mais sensato evitar ter que se preocupar com essas coisas. A propósito, Aura, como está o progresso naquele assunto que encarreguei a você? Sim. Aura rapidamente se ajoelhou diante de Ainz, à maneira de uma vassala para com seu soberano. Não parecia exatamente o estilo de Aura, mas Ainz permaneceu o mesmo, respondendo e ouvindo seu relato em sua posição de mestre. A ordem que você me deu para investigar e controlar o interior da floresta, verificar se existem formas de vida dispostas a obedecer Nazarick e estabelecer um armazém de recursos, está indo como planejado, Ainsama. Ainz simplesmente respondeu, se diz. Antes de ir para Errantel, Ainz havia dado ordens diferentes a cada guardião. A razão pela qual ele ordenou Aura e Mare para explorar a grande floresta foi para garantir a segurança de Nazarick e coletar informações. Quanto ao armazém de recursos, talvez seja melhor descrevê-lo mais como um abrigo. O motivo para sua construção foi para providenciar um esconderijo caso houvesse uma emergência, e ele não pudesse retornar a Nazarick. Além disso, seria melhor ter uma base alternativa de operações para evitar que a localização de Nazarick fosse revelada. E claro, poderia ser usado para armazenar todo tipo de suprimentos e recursos. Ele havia ordenado que ela encontrasse criaturas que pudessem ser leais a Nazarick, pois queria saber onde o par níveis funcionava. Além disso, ele queria aprender sobre como era ganhar níveis neste mundo. Devido a essa série de tarefas, Aura, Mare, vassalos designados para a construção e outras entidades poderosas invadiram a floresta e interromperam o equilíbrio de poder dentro dela. Foi por isso que os ogros e outros monstros escolheram fugir, mesmo correndo o risco de pisar no domínio do sábio rei da floresta. Bem, a construção do armazém vai levar muito tempo para terminar. Não podemos fazer nada quanto a isso. Afinal de contas, faz pouco tempo desde que lhe dei essa ordem. Mesmo que Aura tenha acesso a golems e undeads de Nazarick, que poderiam trabalhar para sempre sem precisar dormir ou comer, esta não era uma tarefa que poderia ser facilmente terminada, considerando a quantidade de trabalho que precisava ser feito. Tudo bem se levar tempo extra. Tente o seu melhor para torná-lo perfeito. Faça amplos preparativos para a defesa, assim, não ficaremos aqui se formos atacados. Sim, entendido. Muito bem. Então, Aura, deixarei o assunto do sábio, rei da floresta para você. Tá bom. Aura respondeu energicamente enquanto se levantava. Depois que Ainz se despediu de Aura, um gigantesco lobo negro com o pelo igualmente negro e lustroso saiu de trás de uma das árvores, como se estivesse esperando por aquele momento. Seus olhos vermelhos flamejantes brilhavam com inteligência, provando que não era um animal qualquer. Isso não foi tudo. Nos galhos de outra árvore havia um monstro de 6 patas que parecia uma fusão de camaleão com iguana.
Sua pele escamosa percorreu uma matriz caleidoscópica de mudanças de cores muito rápidas. Era tão grande quanto o lobo de antes. Sem Quadracile, o que há com vocês? Tão preocupados comigo. O enorme lobo chamado Fen choramingou e se afagou em Aura. Quadracile esticou a língua e lambeu levemente o topo da cabeça de Aura. Ei, ainda temos que fazer o trabalho que o Ain-sama deu pra gente. A força de luta de Aura era a segunda mais baixa entre os guardiões de Nazarick, até alguns dos guardiões de área eram mais fortes que ela. No entanto, isso só levava em consideração suas habilidades físicas. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!